Olá, muito boa tarde. Está no ar o Multicidades, aqui pelo canal Multi-RS. Eu sou o jornalista Glauco Paz e a partir de agora a gente fala sobre assuntos que interessam a sua comunidade. Hoje eu recebo aqui o deputado federal Dionilson Marcon, que vai falar sobre as principais agendas que ele tem junto ao governo federal, lá em Brasília, ligados ao Rio Grande do Sul. Políticas públicas. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Multicidades. E o que nós temos de destaque? O que dá para destacar neste momento? Qual é a grande cruzada que o senhor, por exemplo, está enfrentando lá em Brasília para defender os nossos interesses? Então, Glauco, eu sempre tenho lidado com as pautas sociais. Eu vejo que o governo do presidente Lula tem lançado um programa muito importante, inclusive que vai atender a população de Canoas e a região metropolitana e do Rio Grande do Sul do Brasil, que é mais especialidade. O que é esse programa? É fazer contrato já diretamente com os hospitais, que é consulta de especialista, que é exame e depois cirurgia. Nós temos no Rio Grande do Sul e aqui a região metropolitana filas e filas e filas de pessoas que devem fazer cirurgias, seja de oncologia, seja de traumata, outras cirurgias. Tu sai por aí muita gente na fila há mais de ano para fazer esses procedimentos. Então, na minha opinião, é um programa excelente do governo federal. Outra é o investimento que o governo está fazendo dos Pronamp para os pequenos, micro empresários, para gerar mais emprego. Principalmente já do ano passado para cá, depois da tragédia que nós estávamos falando aqui fora do ar. A outra questão é os investimentos que o governo está fazendo no Pé de Meia. E o Pé de Meia, na minha opinião, é um programa excelente que fortalece o cidadão de baixa renda fazer o segundo grau, que é os R$200 por mês. Aí, no final do ano que você passou, vai ser gratificado com mais R$1.000. Passou os 3 anos, esse R$1.000 torna em 3, porque vai ficar lá, tu vai ganhar esse prêmio se tu conseguir passar do segundo grau. Então é um baita programa do governo federal. Eu sempre digo, voltou o presidente Lula, voltou o programa, voltou o Ministério da Cidade e voltou o programa Minha Casa e Minha Vida. Eu tenho acompanhado recentemente aqui em Canoas, secretário da Habitação do Ministério da Cidade, onde foi compra assistida, compra direta para 80 famílias daquelas que foram desabrigados das enchentes do ano passado. Gente então, que perdeu tudo. Perdeu tudo. E é R$200.000 que tu ganha essa casa porque aonde tu morava a casa foi destruída, tu não tem mais condições de comprar. Então, o governo do presidente Lula também, além de voltar com o programa Minha Casa e Minha Vida, volta com essa questão da compra assistida. Aqui em Canoas foram várias e já somando nível de estado, em torno de 3.000 famílias recebem essa ajuda do governo federal. Outra questão é a questão do DIC, né? Que aqui em Canoas já começou, outros municípios, mas são quase R$6 bilhões que o governo do presidente Lula coloca nessa questão dos DICs. A que pé nós estamos nessa questão dos DICs? Então tem alguma coisa que já estava andando, outra que a maioria do recurso tem que fazer estudo, acho que tem que envolver mais as universidades. Eu acho que parece que tem esse medo dos prefeitos, do Estado, deixar de envolver as universidades. Tem muitos técnicos das universidades, seja universidade privada ou pública, que pode ajudar nessas questões, porque, em primeiro lugar, não é nem pelo dinheiro, mas tu vai construir uma obra que precisa da segurança. Nós nunca acreditava que voltava aquilo que teve há 40, 50 anos, há 42 foi. Foi em 41. E agora superou aquilo. Superou, então, se superou, nós precisamos ter estudo nessa questão. E eu acho que os governantes têm que envolver os nossos técnicos que nós temos
nas universidades, nessa questão da prevenção e na construção dos novos diques, seja aonde for. Sem dúvida. Seja onde for, porque pode tu construir uma obra grande aqui e essa obra prejudicar outro município, porque aqui todos os municípios estão interligados. Tu pega Alvorada, Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Eldorado do Sul, Nova Santa Rita, São Leopoldo, e sabe como é que a gente viu isso, como se refletiu mesmo? Porque a Ubra serviu de abrigo, o maior abrigo do estado, quase 8.000 pessoas, e de várias cidades da região. Porque onde uma foi atingida, todas foram atingidas, na verdade. Sim, né? Pelo foi. curso da água, pela água que descia. E o senhor falou agora da questão da saúde, que também é um ponto muito delicado, né? E que eu posso dizer também que algumas decisões foram tomadas para tentar amenizar essa situação, é que nunca se teve tanta notícia de problema respiratório. É o nosso clima, eu sei, mas as coisas parecem que pioraram. E o trabalho de formação de mão de obra profissional, de médicos, também é muito importante. E nós aqui podemos dizer também que nós estamos envolvidos nesse assunto. Então, tu pega essa questão de recursos, inclusive. Todo o sistema de saúde da grande Porto Alegre, o governo do estado tirou dinheiro para dizer que tinha que botar no interior. O governo do estado do programa tem... Assistir. É o programa Assistir. O governo do estado tem que aplicar os 12%, como é a lei, né, que não está sendo investido hoje, os 12%, e a grande região de Porto Alegre ficou descoberta, porque recursos daqui saiu para botar no interior e não é recursos novos. E a outra questão que eu sou muito adepto a essas ideias, nós precisamos ter curso de medicina para ter mais médicos, inclusive para atender no interior, ou seja, aqui na grande Porto Alegre, médico mais humanitário, uma saúde mais humanitária para atender a nossa população. E quanto mais qualificado, lógico, melhor é. Nós não vamos ter tanto fluxo de gente aportando na região metropolitana, né? Com certeza. Estrangulando. Tem que segurar. Primeiro, tu pega. Eu sou de Rondinha. Sim. Meu pai, uma vez, veio se tratar em Porto Alegre. Quando ele saiu do interior de Rondinha para vir para Porto Alegre, são 2 medos. Primeiro, o meu caso é grave, vou morrer. Segundo, se eu me salvar, como é que eu vou ir de volta? Eu vou me perder. Sim. Então, tem 2 questões para quem vem do interior. Para cá, aqui em Canoas também, veio muita gente do interior para se tratar. Sim. Eu sei desse, porque a especialidade, polo, né? A especialidade era aqui. Uma vez veio um de Livramento para cá, veio de avião para cá para ser atendido aqui na Ubra, o ano retrasado, antes das enchentes. Eu sei, porque eu tive que falar com a secretária de saúde, a secretária Rita, para ver deslocar esse paciente de Livramento para vir para Canoas, que aqui era a especialidade de alta complicidade. Então, quando um paciente sai do interior para vir para os grandes centros, tem 2 questões. Primeiro, que eu vou morrer, é tão grave que eu vou morrer. E segundo, se eu me salvar, eu corro o risco de me perder. Por isso que tu vê os pacientes, quando vêm do interior, ele não sai de dentro do hospital. Ele não sai aí da porta principal. Mas, deputado, eu sou do interior, sabe o que eu... Da onde você Eu posso dizer, eu sou da região de Santa Maria ali, Jaguari, que é bem pertinho. Conheço. Sabe o que acontece? Lota uma van e traz um monte de gente para Porto Alegre. A região metropolitana, mas principalmente Porto Alegre. E aí Santa essas Casa, pessoas ficam clínica. Concentradas nos hospitais. Claro que elas precisam de atendimento, isso não tem dúvida, mas isso cria um reflexo que é justamente isso, né? Se você passar ali na Santa Casa, no Hospital de Clínicas, ver aquela quantidade de ambulâncias, de carros do interior, porque precisa trazer paciente, mas só que isso poderia estar lá no seu polo regional. Poderia, saúde básica, saúde especialidades, básica. né? E aqui eu vou falar, tenho certeza que muitos que estão assistindo esse programa aqui da Ubra vai se dizer não é verdade, não tem médico no interior. Não é nem o problema de querer pagar, não tem, porque tem uma olhar assim por parte de médico. Bom, não adianta, eu tenho que ir para um grande centro, que lá tem mais aparelho, tem mais tecnologia, porque a saúde também é isso, tem mais recursos. Então nós precisamos, e eu estou ajudando a Ubra para legalizar os cursos de medicina. A Ubra tem uma história
tem uma história, tem a questão de capacidade, tem know-how para isso. A Ubra, que veio de problemas financeiros, que está hoje saudável, está em dia com tudo, não tem essa de dizer que a Ubra está falida, pelo E contrário. competência comprovada. Competência, tem marca. Então, nós estamos ajudando para liberar os cursos de medicina ali em São Jerônimo, que já estava mais adiantado de uma trancada. E eu sou da opinião que nós precisamos ter mais cursos de medicina. Tenho ajudado, como eu fui coordenador, Gal, da bancada o ano passado. Eu ajudei a liberar cursos para o interior, tanto nas universidades particular, comunitária ou pública. Nós temos vários, podia relatar aqui, quase uma mão cheia de cursos que nós conseguimos articular. Uns estão andando mais, outros menos, e outros já estão dando aula de curso de medicina, porque nós precisamos. E não é só de medicina, quando vier para ajudar a população, quanto interiorizar melhor mais conhecimento. Melhor é. Então, eu vejo que essa questão da educação, de qualificação, na questão da saúde, está um caos. Deputado, um assunto que também é muito delicado, a questão dos agricultores, produtores, né? Nós temos movimentos, logicamente, e a gente tem que entender toda essa sequência de eventos que o agricultor gaúcho enfrentou e vem enfrentando ainda. A gente está falando de um período de estiagem agora, mas tem prenúncio de chuvarada. O que dá para prever aí para essa categoria tão sofrida? Nós pegamos desde 2020 que estamos passando por 5 secas aqui no Rio Grande do Sul. O ano passado, na fronteira, quando começou a chuvarada, terminou com a seca, mas teve seca o ano passado. Então, nós temos aqui 5 anos de seca. Nós tivemos no governo do Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina teve em Santo Ângelo, a única ideia concreta que ela deu para os agricultores, que foi para mim uma ofensa, é mandar os agricultores rezar, pedir para São Pedro mandar chuva. Então, eu vejo, ano passado, o governo do presidente Lula tem ajudado, inclusive, coisas que nunca aconteceu, botar recurso do BNDES altamente subsidiado para ajudar nas dívidas de terceiro. O que é dívida de terceiro? Aquele que deve para a cooperativa, para serialista, ele ia lá, buscava esse recurso e podia pagar onde ele devia, que não era banco. Nos bancos, o governo ajudou nas dívidas que vencia o ano passado a 143 mil contratos. Mas tem dívida acumulada que vem de 2020, que não é da agora. Tem dívida que deve para os bancos e tem dívida que deve para a iniciativa privada, que esse é o pior. E a outra é o modelo de produção. Eu estou dizendo isso porque eu tenho batido muito nessa tecla. O agricultor que é pequeno quer ser grande como o agronegócio. Começou a arrendar terra. Arrendar e arrendar por saco de soja. Na minha época, quando nós morávamos lá em Irundinha, minha mãe mora lá ainda, nós arrendávamos alguns pedacinhos de terra, que nós lavrava boi ainda, por porcentagem. Hoje é por saco de soja. E aí começou um leilão, um querer pagar mais que o outro. Então não tem como o governo pagar para os negócios mal feitos que o agricultor fez. E aquele que financiou lá 400 mil reais por costeio. Só que depois ele comprou uma RAM, que é uma caminhonete grande, para dizer que era do agronegócio, começou isso, aquilo, e estão endividados. O que o governo do presidente Lula fez? A pedido da Farsul, da FETAG, da FETRAF, não levaram aquilo que eles quiseram. E continua as negociações. Mas os costeios, quem não teve Proagro, que estamos revendo também o Proagro, e o seguro, quem não teve, o governo parcelou em 3 anos quem está financiado. 3 anos para pagar o custeio. Quem tem investimento que vence esse ano, que não vai conseguir pagar, o governo deixou para 1 ano após os contratos. E a securização, porque não é assim, tu tem que tratar caso a caso, caso a caso, o governo do Estado pediu e as entidades, criar uma comissão. Uma comissão com o governo do Estado, governo federal, as entidades
e representantes da bancada gaúcha. O que me estranha agora é que eles continuam fazendo mobilização, na minha opinião, para fazer oposição ao governo federal. Uma questão política. É isso, uma questão política, porque foi criado um grupo de trabalho. Então, essa questão da sectorização, o governo do presidente Lula atendeu à reivindicação das entidades do governo do Estado, fazer uma comissão para apresentar uma proposta, porque é caso a caso, que aí tem muita coisa, e eu sou contra que o governo anistie a dívida para aqueles que não investiram na produção. E a outra, esse modelo aí está falido. Nós precisamos voltar, quem quer arrendar terra, arrenda por porcentagem. Porque se a mão de obra que trabalha ganhar, o dono da terra também ganha. Porque senão não tem negócio melhor do que tu arrendar terra. Sim, fica um negócio de um lado fica ótimo. Um lado sim, mas tem que produzir para pagar. E a outra, e quero falar aqui para o povo que está aqui assistindo a TV Ubra, o consumidor tem que ser mais exigente. Quando vai no supermercado, quando vai na fruteira, quando vai na feira comprar. Tem que saber de onde vem o produto. E isso é muito importante, porque se produz de qualquer jeito, tem muito mais veneno do que produto, muitas vezes, naquilo que tu compra aí Falta conscientização, então. Falta conscientização, o consumidor tem que se conscientizar. E a outra, nós precisamos voltar a investir, produzir comida. Porque no governo Michel Temer, terminou com o MDA, o Bolsonaro terminou com todas as políticas da agricultura familiar, o governo do presidente Lula está voltando a investir, mas nós precisamos investir na produção de alimento que se deixou por muitos anos. E por isso que também alguns produtos estão mais elevados, porque também aumentou o consumo e o Brasil e o Rio Grande do Sul não estavam preparados por isso. Aliás, tudo começa no campo, né, deputado? É. Se o campo não for bem, a cidade não vai ir. Não vai. Já existe até um ditado. Se a roça não produz, a cidade não come. É uma coisa assim, né? Isso. Eu estava tentando lembrar também. Justamente Então, isso. essa questão, nós precisamos voltar a produzir comida. E, na minha opinião, o governo do Estado tem que ter política para isso, o governo federal tem que ter política para isso, e temos discutido, inclusive, o ProAgro, que é um programa de seguro para a agricultura familiar, e precisamos botar dinheiro altamente subsidiado para produzir comida e com fiscalização. Porque tem uns ligeiros ali que... Sim, se abrir a porteira... Vai tudo. Eu entendo. O senhor falou da agricultura familiar e, para mim, é o que mais preocupa. Né? Aquela grande quantidade de famílias que dependem daquele negócio. Subsistência e tirar ali algum proveito do ponto de vista de vender, sobrevivência ganhar para ficar. Para familiares. Né? Por que eu falo isso? Para quem não me conhece, eu sou assentado aqui em Nova Santa Rita, moro no assentamento, eu faço parte, sou sócio da cooperativa Copan. E as cooperativas também são muito importantes. E produz arroz orgânico, industrializamos. Inclusive, o nosso arroz vai para as crianças, os alunos da maior capital do Brasil, que é São Paulo, é fornecido para a nossa cooperativa, que nós ganhamos as licitações, e criamos porco, industrializamos também. É uma cadeia virtuosa, né? Então, que dá muito resultado. Sou agricultor de profissão, moro no assentamento. Sabe como funciona a coisa. Deputado, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Multicidades, falando de alguns dos principais assuntos. Nós poderíamos ficar falando muito tempo, mas temos, infelizmente, limitação. Muito obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço, um abraço a todos e pode contar com o nosso mandato. Conversamos então com o deputado Dionilson Marcon, deputado federal, que está nos visitando aqui falando um pouco dessa relação das políticas públicas, muito de políticas sociais envolvendo o Rio Grande do Sul. Você sabe que as boas ações, as boas iniciativas estão aqui, no Multicidades. Nos vemos na próxima. Tchau!